Nós vamos abrir a palavra de Deus agora no livro de Números, capítulo 14. Essa é a terceira vez que visitamos esse texto, mas não é a última ainda, haverá uma quarta. E só lembrando os irmãos, Números 14 está dentro de uma seção maior que vem desde o capítulo 13, trata da murmuração do povo de Deus na chegada à terra, às portas da terra prometida. Murmuração essa que tem como base os espias, ou o relatório dos espias. Então agora nós estamos na parte onde Deus está tratando desse pecado, né? Como é que Deus vai punir o pecado. Verso 20 até o verso 38. Ouçam a voz do Senhor, irmãos. Tornou-lhe o Senhor, segundo tua palavra eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Mudai amanhã de rumo e caminhai para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Depois disse o Senhor a Moisés e a Arão: Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Dize-lhes: Por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra, a despeito da qual jurei, que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos que dizeis, por presa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá neste deserto. Vossos filhos serão pastores neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Eu, o Senhor, falei. Assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto, se consumirão e ali falecerão. Os homens que Moisés mandara a espiar a terra e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, estes mesmos homens que infamaram a terra morrerão de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Só até aí, vamos à presença de Deus. Senhor da nossa vida, rogamos a Ti, ó Deus. Ajuda-nos nessa manhã, para que possamos ser exortados a respeito do nosso pecado, de quão maligno ele é, e quão grande é a Tua justiça e misericórdia. Abre os nossos olhos para vermos Cristo a partir desse texto, a beleza do Evangelho e a dureza da lei. E assim, Senhor, possamos sair daqui edificados. E se no nosso meio há alguém que não Te conhece, apresenta Teu Filho, a salvação para o perdido, para que ele possa também entrar no descanso conosco. Em Cristo nós oramos. Amém.
O reducionismo é uma das características do pensamento humano. Nós tendemos a reduzir tudo a uma coisa só. Então, por exemplo, você vai descrever o seu amigo, então você descreve ele por aquilo que ele faz geralmente, né? Ele é repórter, ele é médico, ele é engenheiro. A pessoa não é isso. Isso é o que ela faz, né? Mas nós reduzimos toda a pessoa àquilo que ela faz, às obras da mão dela. Se alguém lhe pede referência, característica, você diz: ele é trabalhador, ele é honesto, ou ele não é trabalhador, ele é desonesto. E você vai, né, por categorias, dada a limitação, né, da nossa condição de explicar, de exprimir o que é uma pessoa, a gente vai reduzindo a pessoa a coisas, aquilo que ela faz, aquilo que, né, quem é a família dela, de onde ela procede, porque é praticamente impossível, né? Você acharia até estranho se você tentasse definir uma pessoa em todas as suas características depois de uma pergunta: quem é fulano? Não é da nossa compreensão isso. Bastam algumas informações para que a gente tenha um perfil do todo. Mas o problema é que quando a gente faz isso, por exemplo, com a economia, nós criamos vários problemas na economia. As pessoas acham que o grande problema da economia é o fato de existirem, né, graus diferentes de classe social, de não haver uma planificação. Muitos pensam assim, de maneira irracional, não compreendem que é da própria natureza, né, do estado em que nós vivemos, que hajam essas delimitações. Resumimos tudo a uma coisa só. E aqui também no texto bíblico você tem um grande problema. Se não for visto da maneira correta, se a gente não entender quem é Deus, nós vamos reduzir Deus a uma coisa só. Eu digo isso porque tem sido um dos maiores problemas da igreja evangélica nos últimos tempos. Reduzir Deus a uma coisa só. Existem aqueles que reduzem Deus a um juiz, um justo juiz, é verdade, mas que tudo que vem na pessoa de Deus é lei. Então, e passam isso para os seus filhos, né? Não faça isso porque Papai do Céu não vai gostar. Veja, está certo, está certo. Desde que você apresente a seu filho que Papai do Céu não se agrada da desobediência, é verdade, mas que seja explicado também a graça. Meu filho, você errou, eu lhe perdoei, assim como nosso Pai nos perdoa dos nossos pecados, eu também lhe perdoo. Então ele vai aprender quem é Deus na sua completude. Ele é um Deus de justo juízo, mas é um Deus de misericórdia, e vai crescer com esse Deus completo, juiz e pai, porque esse é o nosso Deus, a figura do juiz, mas quem me julga não é um estranho, é meu pai. E como nós não fomos tão bem ensinados assim, sempre preferimos ou uma figura a outra. Em menor proporção, a figura mais usada é a figura do juiz. E aí muitos olham para Deus simplesmente com medo. Eu tenho que temer Deus. E aí passam a ter um Deus tirano sobre si. Tem medo de se chegar a Deus. Mas o mais comum, o erro mais comum é o outro. É você olhar Deus simplesmente como um pai, mas não um pai em todo sentido, mas aquele pai bonachão. Quem é um bom pai no meio social? É o pai que é liberal, é o pai que permite que o filho faça o que quer, que não impõe limite. Esse é o pai bom. E aí, se você pega essa figura paterna, né, dos nossos dias e coloca como a figura de Deus, você reduziu a um Deus bonachão, que mais parece com um Papai Noel do que com o Deus da Bíblia. Esse texto, irmãos, ele nos assevera que Deus, o Deus completo, é o Deus de graça, de misericórdia e de juízo.
o Deus que perdoa o meu pecado, mas o Deus que castiga a iniquidade. Por que eu digo isso? Olhe para a sua Bíblia no capítulo 14. Desde o capítulo 13 há uma sequência de pecados. Os espias são enviados para observarem como aquela terra era, a terra que Deus prometeu aos seus pais. Veja, eu até me recordo no primeiro sermão dessa série, que eu disse assim, só o fato de querer mandar espia já é uma coisa estranha, porque quem espia melhor a terra do que o próprio Deus que a prometeu? Qual é a motivação que eu tenho para comprovar se a promessa de Deus é boa? Haveria necessidade de termos um espia no céu para voltar à terra e dizer, olha, realmente, o céu é bom, o inferno não presta. Eu não preciso disso. Eu preciso aprender a confiar na palavra do Senhor. E aí, na desconfiança, eles mandam 12 espias. E daí vem o grande problema. O problema é, 10 dos 12 dizem, a terra é boa, estão aqui os frutos, mas Deus não pode nos colocar lá, porque existem gigantes lá, o povo é muito bem armado, a cidade é fortificada, e nós não vamos ter condição de entrar lá. O que é que eles estão dizendo com isso? Eles estão dizendo, Deus pôde nos trazer até aqui, mas daqui em diante vai ser nós e eles. A grande luta é a igreja contra o mundo, e aí está a derrota da igreja. Porque a luta não é a igreja contra o mundo, é o Deus da igreja contra o mundo. E aí, nessa perspectiva horizontal das coisas, eles caem em grande pecado de murmuração, dizendo, nós queremos voltar para o Egito. O que é que vem depois do pecado? O juízo. O que é natural depois do pecado? O juízo. Mas o que é que acontece? Observe, capítulo 14, verso 13 a 19, nosso último sermão. A intercessão de Moisés pelo povo. Então, o intercessor se coloca entre o Criador santo e a criatura pecaminosa. Entre eles está o intercessor. Ele vai à presença de Deus e diz, Senhor, argumento pesadíssimo, o que os povos dirão a respeito da tua glória? Porque os egípcios viram o Senhor tirando o teu povo com mão poderosa e avisaram isso aos cananeus. Lembram-se, eles tinham era tão próxima a estrada entre o Egito e Canaã, que eles tinham uma espécie de correio, mensagens iam, mensagens voltavam, e foi dito aos cananeus, está chegando um povo que tem um Deus tão poderoso que acabou com o nosso exército. Então, esses dois povos, Egito e Canaã, fora todos os outros povos que habitavam ali na Palestina, eles vão saber que o Senhor foi derrotado, porque não fez o povo entrar na terra da promessa. Esse é um grande motivo para a nossa oração. A honra do nome do Senhor. É a primeira petição da oração dominical. Santificado seja o teu nome. Senhor, o que dirão do teu nome se a tua igreja for derrotada? Então esse é o grande motivo. O que é que vão falar a respeito do nosso Deus? E é uma grande segurança para a igreja. A igreja não pode ser derrotada, porque a derrota da igreja é a derrota do Deus da igreja. Nas suas labutas, nas suas lutas, nas suas tribulações, que trazem consigo a honra de Deus, clame a Deus dizendo, Senhor, onde vai ficar a tua honra? Se tua causa é justa, clame assim ao Senhor, onde ficará a tua honra, Senhor, se o teu servo foi envergonhado? Porque essa intercessão de Moisés, essa intercessão de Cristo. Moisés intercedia, Senhor, onde fica o Senhor que é justo? Em momento algum Moisés trouxe para si a responsabilidade. Ele não disse,
Porque eu tirei esse povo do Egito, e olha que ele tinha sido instrumento para isso, mas o argumento não é a respeito da justiça dele, mas é da justiça de Deus. Mas Cristo, que vive a interceder por nós dia e noite, ele diz: Senhor, se esse povo for derrotado, onde está a minha honra? O que é que o Senhor vai fazer com a minha obra? De que valeu a minha morte? De que valeu a cruz do Calvário se esse povo for envergonhado? Das ovelhas que o Senhor me deu, nenhuma eu perdi. Ele diz: eu estou indo para o Pai. João 17. Eu estou indo para perto do Senhor. Manda um outro Consolador para que fique com esse teu povo. Para que assim como eu e tu, Senhor, somos um, eles em mim sejam um contigo. E assim não se percam. Vocês entendem? O poder da intercessão é esse aqui. Para Moisés é a honra de Deus, para Cristo é a própria honra dele, que é Deus. Grande segurança para o povo de Deus aqui. Uma certeza: não seremos envergonhados no final, porque Deus zela pelo seu nome. E aí vem a outra verdade a respeito desse Deus. Ele honra o seu nome, mas ele precisa, para isso, aplicar o juízo. Há uma grande virada no texto, do verso 19 do capítulo 14 para o verso 20, observe. 20 e 21. O pedido de perdão é no verso 19: perdoa, pois, a iniquidade deste povo. Lembre-se, aqui o intercessor não está intercedendo pelo mundo, né? Não é todo mundo do mundo, não é perdoa o mundo, é perdoa este povo. Que é este povo? Este povo que se chama pelo teu nome. Porque quando Cristo intercede pela igreja, lembre-se, nós vamos ler Mateus hoje, capítulo, o Mateus 26, a partir do 26, na ceia do Senhor, e a intercessão de Cristo é como a de Moisés. Ele diz: Senhor, porque eu vim para derramar o meu sangue por amor de muitos. Ele especifica quem são aqueles pelos quais ele está intercedendo, e Moisés faz a mesma coisa: deste povo. Salva este povo. Não salva o mundo, Senhor, no sentido de todos do mundo, mas salva o teu povo, os que foram escolhidos pelo Senhor, segundo a grandeza da tua misericórdia. É para a tua honra, e o fundamento é a tua misericórdia. Não nos dá aquilo que merecemos. Por que o Senhor não nos dá aquilo que merecemos? Porque o Senhor é misericordioso. Porque a tua natureza tem prazer na misericórdia. Nós lemos isso aqui na parte da confissão do pecado. Então ele continua: e como também tens perdoado este povo desde a terra do Egito até aqui, tornou-lhe o Senhor, verso 20, segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Isso aqui é evangelho. Segundo a palavra do intercessor, eu te perdoei. O que vocês mereciam era o inferno, mas porque o intercessor se colocou entre nós e ele, então você pode ouvir da boca de Deus, segundo a palavra de Cristo, eu te perdoei. Então nós podemos ter certeza do perdão. E aí quando nós dizemos isso a um sujeito que não conhece Cristo, ele se revolta. Veja, eles nos fazem perguntas e dizem desse tipo: você é salvo? E você diz: sim, sou salvo. Então é porque você quer ser mais santo do que todo mundo. Não, calma. Então por que você é salvo e eu não sou salvo? O fundamento da salvação é Cristo.
Não sou eu. Aí você começa a explicar: eu fui salvo pela graça, pela obra de Cristo. É por isso que eu fui perdoado, não por minha causa. Então é a doutrina mais humilhante que existe, é a doutrina da salvação bíblica. O que você fez de fato? Nada. Minha parte foi só pecar. Porque até a fé que eu tenho é dádiva do Senhor. Então, com base na tua palavra, eu lhe perdoei. Aí vem a outra parte da verdade, verso 21. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor. Veja, o fundamento da oração era a misericórdia, e o conteúdo era a glória de Deus. Aí ele diz: tão certo como eu estou vivo, e tão certo como toda a terra vai ver minha glória, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova, já 10 vezes, e não obedeceram à minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Aí é o outro lado da verdade. Um Deus intempestuoso, o que é que ele faria? Você pecou, ele vem, ele mata. Não tinha mais ninguém aqui, né? Se fosse Deus fosse assim, nem tinha pastor, nem tinha ovelha, estava todo mundo dizimado. Mas um Deus misericordioso é um Deus que é tardio em irar-se, grande em misericórdia, mas ele não inocenta o pecado. O pecador não vai ser inocentado. Então, para isso tem que ter um juízo. E é aí onde vem a outra parte: Deus de misericórdia, mas Deus de justiça. E a justiça de Deus o que é? Para o povo de Deus não é justiça de lançar no inferno, mas eles vão ser certamente disciplinados temporariamente. Ora, isso aqui você não pode estar falando aqui, achar que não entrar na terra, nesse caso aqui, seria não ser salvo. Porque a terra que eles estão tratando aqui é o descanso, é verdade, mas é um símbolo do descanso final. É uma sombra do que iria acontecer. Então, toda essa analogia, ela tem limite. E o limite é esse aqui: disciplina temporária. Porque se eu digo a você, você está fora do descanso eterno, você está no inferno. Mas o que o texto está dizendo aqui não é isso. Está dizendo que eles não vão entrar no gozo da terra da promessa. Como é que eu posso saber disso? Abra comigo, por favor. Deuteronômio, capítulo 1. Antes de ler o texto de Deuteronômio 1, 34 a 40, deixa eu explicar uma coisa a respeito de Deuteronômio. Alguns autores dizem que Deuteronômio é João do Pentateuco. Por que isso? Você tem Mateus, Marcos e Lucas. São chamados evangelhos sinóticos, ou seja, eles têm a mesma perspectiva da narrativa. Eles narram a partir de perspectiva semelhante. Então é como se os três estivessem olhando para cá e João estivesse olhando com outra perspectiva para a mesma história. Então até a estrutura do texto é diferente. Mas não é só isso não. É porque João é como se fosse a teologia sistemática dos 3 primeiros evangelhos. Ele vai explicar, ele vai sistematizar a doutrina do evangelho. Aí por isso que eles pegam essa verdade de João e transportam para Deuteronômio. Porque você tem Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, os 4 primeiros livros do Pentateuco, que tem Deuteronômio, que até pela natureza da palavra, você tem Deuteros, o segundo nômio, que vem de nomos, segunda lei. Mas não é porque Deus deu uma lei em Êxodo e está dando outra lei aqui. É porque Deuteronômio é João do Antigo Testamento, ou seja, é a teologia sistemática do Pentateuco. É a explicação do que aconteceu, com base teológica. Então, o que está acontecendo lá em Números, principalmente em Números,
está sendo explicado em Deuteronômio. Então, o que foi que aconteceu com a disciplina do povo de Deus ali, quando não entraria na terra da promessa? Verso 34 do capítulo 1. Tendo, pois, ouvido o Senhor as vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: certamente nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo Caleb, filho de Jefoné. Ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também contra mim, veja, Moisés está falando, também contra mim se indignou o Senhor por causa de vós, dizendo: também tu lá não entrarás. Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele ali entrará. Anima-o, porque ele fará que Israel a receba por herança. E vossos meninos, de quem disseste por presa, serão os vossos filhos, que hoje nem sabem distinguir entre bem e mal. Esses ali entrarão, e a eles darei a terra, e eles a possuirão. Porém, vós virai-vos e parti para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Ele está explicando o que está acontecendo ali, veja. Não é só que o povo não vai entrar, Deus se irou até comigo, está dizendo Moisés. E ele está levantando nova liderança, Caleb e Josué. O próximo livro que você vai ter é Josué, que é aquele líder que vai continuar a obra de Moisés, porque Moisés foi impedido por uma disciplina. Por uma disciplina, Moisés, que se irou contra o povo por conta de mais uma murmuração, vai ser proibido de entrar na terra. Logo, se você está dizendo que não entrar na terra, ou dizer que o povo que morreu no deserto é o povo que foi para o inferno, você está logicamente dizendo que Moisés também foi para o inferno. Isso seria uma grande heresia. Então, o que é que aconteceu de fato? Deus perdoou o povo, segundo a palavra de Moisés, mas Deus castigou o pecado. E é aqui onde está o grande ensino do texto. Deus perdoa os nossos pecados, irmãos. Não tenha dúvida disso. Mas as consequências vão vir. Não tem para onde você correr. A consequência do pecado virá. Então o sujeito matou e depois pediu perdão a Deus. E o perdão foi genuíno. Mas ele assassinou uma pessoa. Então ele tem que pagar por aquele erro. Ele vai pagar com angústia no coração. Porque ele se lembra do que aconteceu. Ele vai ter que lidar com aquilo. Ele sabe que ele fez uma família chorar. Ele sabe que provavelmente destruiu a sua própria família. Ele vai se ver com a igreja, porque a igreja também vai discipliná-lo. E isso é um grande sofrimento. Mas uma coisa é certa, ele não irá para o inferno. Se o pedido de perdão é genuíno, Deus perdoou, segundo a justiça de Cristo, porque muito pode a oração do justo em seus efeitos. Tem grande eficácia, nós lemos aqui durante a liturgia. A nossa oração tem muita eficácia, porque somos justificados em Cristo. Mas isso não vai nos eximir, não vai nos isentar das consequências do pecado. O homem que adulterou provavelmente vai perder a mulher, vai se afastar dos filhos, vai ser disciplinado pela igreja. Mas se ele se recuperar, se ele se arrepender, então ele vai ser perdoado. Você entende isso? E isso é da natureza do próprio Deus. Ele é assim. Ele precisa punir o pecado. Ele precisa punir o pecado, inclusive e principalmente no meio do seu povo. Então a disciplina, irmãos, é mais do que necessária, porque o próprio Senhor vai revelar o que está no nosso coração. Há um pensamento comum, né, que você vai, na hora que você é confrontado com o seu pecado,
e você é levado a pensar nele, aí você vai raciocinar ou racionalizar o seu pecado. O que é isso? Você vai formar um contexto para explicar o motivo pelo qual você pecou, né? E não sei até que ponto, de maneira consciente ou não, mas você vai lançar sobre Deus o seu pecado. Eu vou tentar explicar isso daqui a pouco com um texto, mas deixa eu tentar, né, expor isso no exemplo. Adão, quando foi pego em pecado, ele disse: foi a mulher que o Senhor me deu. Ou seja, eu sobre grande pressão, uma grande pressão, que minha mulher me colocou. E mulher esta que foi o Senhor que me deu, porque eu vivia muito bem aqui sem ela. Então há muita pressão sobre mim. Uma mulher que fala demais, que conversa com a serpente e vem falar comigo, e foi o Senhor que me deu, então por isso eu pequei. Aí a mulher disse: mas na verdade a pressão estava sobre mim, porque foi a serpente que me seduziu e eu pequei. Então são contextos que a gente vai formando para explicar o pecado. Então, eu mirei porque fui provocado. Eu roubei porque eu precisava. Eu corrompi porque senão meu carro ia preso. E o meu carro é meu instrumento de trabalho. Você entende que a gente vai explicando o pecado dessa maneira, mas Deus tem outra explicação para isso. Deus tem uma explicação pela qual Ele nos coloca em grandes pressões. Por exemplo, voltando para Deuteronômio. Deuteronômio 8 agora, por favor. Diz assim: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Veja, depois dos 40 anos que eles estão rodando no deserto, eles estão novamente às portas da terra. Aí vem a lei novamente. A lei vai ser novamente explicada. Por que a lei? Porque tem que ter um Deuteronômio, a segunda lei. Porque se lembre, aqueles que da primeira geração que estavam no Sinai, aqui em Deuteronômio, já morreram. Já morreram. Porque Deus os fez voltar para o deserto e eles morreram lá. Então a outra geração que ficou precisa ouvir a lei. Então ele está repetindo a lei aqui. Agora ele vai explicar o que é que aconteceu com os pais dessa geração. Verso 2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam. Veja que ele está falando para os filhos. Para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então, eu estou lembrando aos filhos o pecado dos pais, e eu estou explicando agora porque vocês tiveram que ser disciplinados. Ele diz: em primeiro lugar, Deus te guiou pelo deserto por 40 anos para te humilhar, para te provar, mas principalmente para saber o que estava no teu coração. Eu me apego a esse terceiro ponto aqui para dizer uma coisa: você não peca por conta do contexto, você peca porque já está no seu coração. Porque Deus nos disse assim: eu vou colocar vocês no deserto, sob grande pressão no deserto, humilhados, passando fome, necessidade, para produzir injustiça no seu coração. Porque isso seria de uma maldade ímpar de Deus. Me colocar sob pressão para produzir um mal que eu não tenho. Mas ele não disse isso, ele disse: para revelar o que está no teu coração. Logo,
Eu não tenho como me esconder em contexto para dizer: foi a criação que eu tive, foi meu pai, foi minha mãe, foi minha esposa, foi o trabalho, é a pressão, é o estresse. Todas essas coisas, irmãos, elas nos pressionam, mas nenhuma delas forçam o nosso pecado. Nenhuma delas força o nosso pecado. Quando estamos sob pressão e cedemos à tentação, é porque está sendo revelado, não produzida, a iniquidade. Por que eu estou dizendo isso? Para que você se conheça melhor. Para que você não se esconda no erro. Eu digo você, e eu estou me incluindo nesse aqui. Não podemos nos esconder nos erros, dizendo é porque eu estou pressionado, é porque minha mulher não deixa em paz, é porque meu filho dá muito trabalho, é porque o estresse no trabalho, então eu chego em casa, grito com meus filhos, eu grito com minha esposa, eu não tenho paciência com ninguém, mas é o trabalho, não é o trabalho não, é a falta de domínio próprio. Essas coisas são usadas para revelar o teu coração. E esse povo teve que passar 40 anos no deserto. Eu não sei quantos anos vai durar nossa disciplina, nosso castigo. Mas Deus vai usar quantos anos forem necessários para revelar o que está no teu coração. Alguns pecados são conhecidos. Outros só nós mesmos sabemos. Mas todos serão tratados pelo Senhor. Verso 3 ainda de Deuteronômio 8, ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conhecias nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem. Veja, Deus está fazendo isso para revelar o pecado, mas não é só para isso, é para que você compreenda que você não depende dessas coisas para viver. Então o sujeito que se esconde nos seus pecados, no contexto do pecado, ele diz: olha, veja só, eu preciso fazer isso, porque é da minha natureza, eu tenho que fazer, eu sou homem, eu preciso fazer isso, eu sou mulher, então eu preciso comprar, eu preciso gastar, porque isso aí é da natureza da mulher. Eu sou homem, então preciso desejar todas as mulheres, porque isso é masculinidade. Não, não é. Isso é teu coração. Isso é o que você é, está sendo revelado. Mas você não precisa dessas coisas. E o contraponto é Adão no Éden. O que é que faltava para Adão? Que pressão Adão sentia ali no Éden, tendo o que comer, o que beber, tendo uma esposa maravilhosa, né, toda a criação para lhe servir, Deus que aparecia a ele, não tinha pressão nenhuma e ele pecou. Israel estava no deserto, mas o mesmo texto que diz que Deus humilhava, foi o texto que diz: mas vocês provaram dos meus sinais, vocês viram maná descendo do céu, coisa que vocês não conheciam. Então a questão não é a pressão, a questão é o teu pecado que está sendo revelado. E você precisa entender, nem só de pão vive o homem. O contraponto é Cristo no deserto, Mateus 4. Cristo precisava de tudo. 40 dias, veja, esse número 40 é tão significativo, né? Completude, tempo longo, 40 dias no deserto, sem comer e sem beber. Aí o texto diz: Cristo teve fome. Então vem o diabo e diz: se tu me servir, se tu se inclinar para mim, se tu fizer o que a tua carne deseja, ou seja, veja, você é homem, você precisa comer. Nós não estamos falando aqui de prostituição, né, de consumismo, não. O que é básico, você precisa comer. Quem está oferecendo
A troco de que eu vou comer? Eu vou trocar a eternidade por um prato de lentilhas, como fez o profano Esaú? Então Jesus diz: nem só de pão, citando Deuteronômio 8, se colocando ele como verdadeiro Israel, como o segundo Adão, e dizendo: eu não preciso disso. Deus privou ele de pão, de água, e ele disse: eu não preciso disso. O que é que Deus lhe privou? Deus lhe privou de um emprego? Aí para você dizer: está vendo, Deus me abandonou porque eu não tenho como trabalhar. E você está passando fome? Não, eu te coloquei sem emprego para você saber que eu é que sou o teu provedor. Eu não tenho marido, eu não casei ainda. Ele está dizendo: eu sou o teu marido. A minha esposa não me compreende, ela não cuida de mim. Ele diz: eu cuido de você. A gente precisa parar de se esconder no contexto, porque Deus não vai se submeter a esse tipo de argumentação. Está sendo revelado o nosso pecado para que você aprenda que nem só de pão vive um homem. Ele diz, verso 4, ainda do capítulo 8 de Deuteronômio. Eu não estou pregando Deuteronômio, lembre-se, Deuteronômio é a explicação de Números 14. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor, teu Deus. Se faltava algum argumento para você se convencer que ali era uma disciplina e não um inferno, aquilo acabou de dizer. Veja, os 40 anos que eu te sustentei no deserto, foi para que o teu coração entenda que a disciplina é de um pai para um filho. Se você está sob disciplina, uma coisa você tem que entender: você não é bastardo. Esse é o argumento da carta aos Hebreus, no capítulo 12. Os que estão sem disciplina precisam entender: são bastardos. Até que se prove o contrário e você seja disciplinado, o que você tem que entender, se vive no pecado, é que eu sou um bastardo. Alguma coisa está acontecendo, porque eu vivo do jeito que eu quero, eu faço o que eu quero, e Deus não faz nada, então é porque Ele não é meu Pai. Porque o Pai repreende a todos a quem Ele ama. E se estás neste mundo sem disciplina, é porque não sois filhos, mas bastardos. Então é terrível a situação que Moisés está anunciando ali para o povo. Eles vão voltar para o deserto para serem, castigados ali. Mas o castigo de Deus não é para sermos exterminados, mas para que se revele o nosso coração, para que aprendamos que nem só de pão vive o homem, e possamos entender: Deus é o nosso Pai, não é simplesmente um juiz. Não reduza a figura de Deus a um juiz. Agora volta comigo para o capítulo 14, por favor. Ainda no verso 22, a segunda parte diz assim: todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Não foi uma nem duas, não, foram 10 vezes. Isso aconteceu, murmuração. Êxodo 14, verso 11, Êxodo 15, verso 23, Êxodo 16, verso 2, Êxodo 17, verso 1 e 2, verso 32, Números 11, Números 13, Números 14. 10 vezes vocês me provocaram. Isso mostra longanimidade de Deus. O Deus que nós temos não é um Deus de ira, que se ira como nós nos iramos intempestivamente. Não, Deus é um Deus de misericórdia, de longanimidade. Mas tem uma hora, irmãos, tem um momento que se encerra a paciência de Deus.
10 vezes. Vocês não vão aprender. Em verso 23, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito. Veja que coisa. Nele houve outro espírito. E perseverou em seguir-me, eu farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Isso vai ser repetido, falando sobre Caleb. Último verso, verso 38. Mas Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Deus não pega uma igreja toda e disciplina no atacado, não. Ele vai disciplinar quem precisa. Ele separa Josué e Caleb e diz, não, esses aqui não precisam. E ele vai disciplinar quem precisa. Grande maioria. O que é estranho isso é a grande maioria deu ouvido aos 10. Quase ninguém ouviu Josué e Caleb. Mas estes vão ser separados. E os que estão sendo disciplinados, qual é a sorte deles? Verso 25. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Mudai amanhã de rumo e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Depois disse o Senhor a Moisés e Arão, até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Deus proferem contra mim. Diz-lhes, por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Ele diz, eu tenho ouvido as tuas murmurações, elas chegam ao meu ouvido. O que nós falamos na terra, que parece que eu estou falando com você, um com o outro, Deus está dizendo, a murmuração que vocês falam entre si chega ao céu rápido. Existem uns pecados, irmãos, que eles são mais rápidos ainda para chegar diante de Deus. E a murmuração certamente é um deles. E aí qual vai ser o castigo? Vocês estão na porta da terra prometida. Mais alguns meses, 2, 3 meses eles estão caminhando. Chegaram ali. Agora vocês vão passar 40 anos. Mas por que isso? Se você observar onde fica o Egito está aqui embaixo. E se a gente pensar na Palestina, ela está aqui. É muito próximo. Existia inclusive um caminho pelo litoral que era mais próximo ainda. Que Deus não colocou eles pelo litoral porque ali tinha muitos soldados. Então Deus fez eles descerem pelo Monte Sinai até o Monte Sinai, passando pelo Mar Vermelho e ali ouvindo a voz do Senhor e chegando depois à terra da promessa. Isso é simples, é uma caminhada simples. Mas agora vai durar 40 anos. Por que 40 anos? Ele mesmo vai explicar. Verso 34. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades. 40 anos e tereis experiência do meu desagrado. Vocês vão experimentar outro aspecto do meu ser, o meu desagrado. Quantos dias vocês passaram 40 dias espiando para cada dia um ano? Isso é que é pena. A pena no Brasil, você mata um cidadão, você é réu primário, já tem uma vantagem, você cumpre aquilo ali em regime fechado, né, com bom comportamento, aí você tem mais outra redução, daqui a pouco você está na rua. 5, 6 anos você está na rua. Aqui não tem isso, não. Para cada dia, um ano. 40 anos. Para vocês aprenderem o que fizeram comigo. Agora, qual vai ser o tipo de castigo? Matthew Henry diz assim, porque o castigo deles é o próprio pedido que eles pediram. É como se Deus tivesse dito assim, nós vamos dar um amém, para o que vocês pediram. Um amém vai ser dado
para o pedido do meu povo. Eles queriam o deserto. É o deserto que vocês vão ter. Eles queriam morrer no deserto. É no deserto que vocês vão morrer. Você já imaginou? Você já pensou nisso? Se Deus lhe respondesse todos os seus pedidos com um sim? Já pensou nisso? Deus dizer a você: o que você quer vai ser feito. Isso é a pior desgraça para um homem. Você tem dúvida comigo? Abra, por favor, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. A partir do verso 22. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou, veja agora, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à sua natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmo a merecida punição. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Veja, 3 vezes ele diz: Deus os entregou. Qual foi o pecado deles? Idolatria. Eles amavam mais a criatura do que o Criador. Qual vai ser agora a punição para a idolatria? Vocês não amam um ao outro? Pronto, vocês vão ter desejo um pelo outro. O homossexualismo é o mais alto nível de idolatria. Quando o homem ama tanto o homem que quer um igual para si. Quando uma mulher ama tanto ser mulher que quer uma igual para si. E sabe o que é isso? É a resposta de um pedido. Eu fico pensando, irmão, né, nesse movimento neopentecostal, onde as pessoas elas pregam uma doutrina que é claramente contrária à natureza de Deus e à Escritura. Eles dizem aquilo ali, né, de maneira veemente, mas todo culto eles trazem pessoas para darem testemunho. Eu tenho certeza que a maioria é testemunho falso, comprado, né? Aquilo ali é coisa que foi maquinada. Mas eu entendo que nem todos ali estão mentindo. Sinceramente, eu entendo que um ou outro ali aconteceu realmente. O sujeito estava mal financeiramente, melhorou. Ele hoje tem dinheiro. Ele só não pode dizer, ele só não tem direito de dizer que foi a mão de Deus. Porque Deus não nos responde a despeito da sua palavra. Você já pensou, Senhor, eu queria tanto matar aquela pessoa que me fez mal, me ajuda, Senhor. Aí diz, vamos lá, vou lhe ajudar. A palavra diz, não matarás, então Deus não vai lhe ajudar nisso. Mas se você pede alguma coisa que é
né, naturalmente pecaminosa e você é atendido, então é para o seu juízo. Não é para a glória de Deus, nem é para o seu bem, é para o seu juízo. Eles queriam deserto, Deus disse, então amém para o seu deserto, voltem para lá e morram lá. Então, se Deus está lhe dizendo não para alguma coisa, irmãos, há tanto tempo, saiba que é por amor que Ele nos dá um não. Um pai que vê seu filhinho querendo botar o dedo na tomada, ele queria tanto ver, é sincero, você imagina o pensamento da criança, ele queria brincar, é sincero, ele quer botar o dedo na tomada para descobrir o que é, para saber o que é que tem ali. Aí o pai diz não, segunda vez não, depois ele vai lá, disciplina, não pode. Ele não tem nem como explicar, ele não vai entender. Ele não vai entender. Mas ele precisa saber que é o pai dele que está mandando e dizendo não, e é para o nosso bem. Lá na frente você vai dizer, como é que eu queria botar o dedo na tomada? São até histórias que a gente conta depois dos filhos, né? Quando eles crescem, vai contar. Rapaz, tu fazia isso, aquilo. Rapaz, eu não acredito não. Como é que eu faria uma loucura dessa? Pois é isso que você faz. Quando você pede coisas a Deus que Deus não lhe dá, e você diz, mas Deus poderia me dar, mas Ele sabe que não era bom. Deus sabe que não é bom. Nos encaminhando para o fim. Verso 35, capítulo 14. Eu, o Senhor, falei, assim farei a toda a má congregação que se levantou contra mim neste deserto, se consumirão e ali falecerão. Os homens que Moisés mandara espiar a terra, que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra. Estes mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Ou seja, eles viveram. Josué, Calebe viveram. E os filhos desses homens também viveram. E as mulheres desses homens também viveram. Porque lá em Deuteronômio ele vai dizer: as mulheres e os filhos que vocês disseram que iriam morrer, caso tentassem entrar na terra da promessa, eles vão viver e vocês vão morrer. Veja a desgraça para um pai de família. Ser disciplinado na frente dos seus filhos e carregar essa disciplina por 40 anos. Os filhos olhavam para o seu pai e diziam: nós estamos aqui porque meu pai pecou. Eles não estão carregando o pecado dos pais porque Deus está cuidando dos filhos, mas nós estamos aqui porque meu pai pecou. Que peso de responsabilidade para os pais. O seu pecado arrasta a sua família. Por outro lado, que bom saber que Deus tem misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e temem o seu nome. As imperfeições dos pais e das mães, os nossos pecados não vão passar para os nossos filhos necessariamente. E aqui é a palavra para os filhos: vocês não precisam pecar naquilo que seus pais pecam. Não se esconda no contexto, porque meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo, então eu tenho que aprender com eles isso aí. Não. 2 gerações andavam juntas no deserto, para que a próxima geração olhasse para a antiga e dissesse: não vou murmurar contra o Senhor. Então você que é filho tem a obrigação de não pecar no mesmo pecado do seu pai. E você que é pai precisa mostrar o erro do seu filho e dizer:
não faça. Primeiro, não faça porque eu não faço. Mas se eu fiz, não faça, porque Deus desaprova o pecado. Nosso Deus, irmãos, é Deus de graça e juízo. Se você tem ainda alguma dúvida disso, abra comigo Salmo 85, último texto de hoje. A partir do verso 10. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos que jamais caiam em insensatez. Próxima está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Onde é que isso aconteceu? A verdade e a graça, a justiça e a paz, conceitos aparentemente tão antagônicos, encontraram-se na cruz do Calvário. Eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida, disse o Senhor. A verdade estava ali. Pai, não lhes impute esse pecado, porque não sabem o que fazem. Intercessão graciosa. O pecado deles, Senhor, lança sobre mim. Então Cristo diz: está consumado. A justiça estava na cruz do Calvário. Paulo diz: porque se prova o amor de Deus em ter enviado o seu Filho quando nós éramos ainda inimigos de Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Não reduza Deus à justiça, para que você não tenha em Deus um tirano. Não reduza Deus à graça, para que você não confunda Ele com um pai bonachão. Graça e verdade, justiça e paz vem do nosso Senhor. Amém. Fiquemos de pé, irmãos. Vamos cantar em resposta.